Por que os hebreus foram escravos no Egito por 400 anos? Você já se perguntou como um povo escolhido por Deus, como os hebreus, acabou passando séculos em escravidão no Egito? O que aconteceu entre a promessa feita a Abraão e os gritos de dor de um povo oprimido sob o chicote dos faraós? Hoje vamos viajar no tempo, desenterrar segredos antigos e entender as razões históricas, políticas e espirituais que levaram os hebreus a se tornarem escravos por tanto tempo em uma terra estrangeira. Aperte os cintos, porque essa história começa bem antes de Moisés. Tudo começa com um homem chamado Abrão, mais tarde conhecido como Abraão. Deus faz a ele uma promessa, que sua descendência seria numerosa como as estrelas e herdaria a terra prometida. Porém, junto com a promessa, vem também um aviso sombrio. Em Gênesis 15, Deus diz a Abraão: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertence, onde serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas por que Deus permitiria isso? Seria um teste? Um castigo? Ou parte de um plano maior? A resposta começa com José, um dos 12 filhos de Jacó. Ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos e levado ao Egito. Lá, após muitos altos e baixos, José se torna governador do país, quase como um primeiro-ministro. Quando uma grande fome atinge o Oriente Médio, seus irmãos vão ao Egito em busca de alimento, e José os reconhece. Em vez de vingança, ele os perdoa e convida toda a família para viver no Egito, na terra de Gósen. Nesse momento, os hebreus eram apenas cerca de 70 pessoas. E durante os primeiros anos no Egito, foram bem tratados graças à posição de José. Mas com o passar das gerações, tudo mudaria. Os descendentes de Jacó começaram a se multiplicar rapidamente. Eles se tornaram um povo numeroso dentro do Egito. E então veio o ponto de virada. Levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecia a José. Êxodo 1:8. Esse novo faraó olhou para aquele povo crescente com desconfiança. Eles eram estrangeiros, numerosos e unidos. E se, em um momento de guerra, se voltassem contra o Egito, isso os tornava uma ameaça. A solução do faraó? Oprimir, escravizar. Quebrar o espírito daquele povo antes que se tornassem perigosos. A escravidão dos hebreus foi dura. Eles foram forçados a construir cidades, carregar tijolos, erguer monumentos. A dor, o sofrimento e o trabalho forçado duraram séculos. Mas por que Deus permitiu isso por tanto tempo? Há algumas possíveis respostas. Formação espiritual. Muitos estudiosos acreditam que a escravidão no Egito serviu como um cadinho, um processo de purificação e preparação. Ali, Deus formou um povo unido, resistente e pronto para seguir a liderança dele. Cumprimento da promessa. Deus havia avisado a Abraão. Era parte do plano maior, que culminaria na libertação milagrosa, na travessia do Mar Vermelho e no recebimento da lei no Monte Sinai. Justiça divina. Enquanto os hebreus sofriam, Deus também aguardava o momento certo para julgar as nações ímpias de Canaã, preparando o cenário para a entrada do povo na terra prometida. Com o tempo, o sofrimento dos hebreus se intensificou. O faraó, temendo ainda mais o crescimento daquele povo, ordena até o assassinato dos bebês homens hebreus. Era um verdadeiro genocídio. Mas então, algo acontece. E Deus ouviu o seu gemido e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Êxodo 2:24. A libertação estava chegando. De dentro do Egito, nasce Moisés. Ele seria o libertador. Criado como egípcio, mas hebreu de nascimento, ele foge para o deserto, onde Deus o chama através de uma sarça ardente. E ali começa a missão de libertar um povo oprimido há séculos. Os hebreus ficaram séculos como escravos no Egito. Isso não foi acidente, nem esquecimento de Deus. Foi parte de um plano maior, difícil de entender aos olhos humanos, mas cheio de propósito.
A escravidão preparou o caminho para uma libertação gloriosa, para a revelação da lei e para a construção de uma nação que impactaria o mundo com sua fé, sua história e sua esperança. Se você gostou dessa viagem histórica e espiritual, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais vídeos como esse. Compartilhe esse vídeo com alguém que ama conhecer os mistérios da Bíblia e as histórias que moldaram a humanidade. Até a próxima e lembre-se, mesmo nas fases mais sombrias, Deus nunca perde o controle da história.